Boiadeiro vem lá do sertão, sentado em seu cavalo alazão. Hello, Jagubers! Hello, rainhas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do livro do mesmo nome, que saiu pela editora Telha. Siga-nos em nossas redes sociais. E o tema do vídeo de hoje é boiadeiros no Daime e na Ayahuasca. Vamos lá, Vaqueiro. Então, olha só, quando a gente fala de boiadeiros, a gente está falando de uma linha específica e determinada de trabalhos espirituais, de guias espirituais que vêm, através da mediunidade de incorporação, trabalhar nos seus médiuns. Isso começou nos terreiros de Umbanda, obviamente, mas os boiadeiros não são daquelas falanges formadoras da Umbanda como temos hoje em dia, né? A gente sabe que no histórico da Umbanda, como foi plasmada mais recentemente aqui no plano espiritual do Brasil, a gente sabe que tinha caboclo, preto velho e criança, herê, né? E Exu e Pombagira ali na esquerda. Então, a linha de boiadeiros é uma linha que veio após esse primeiro momento da Umbanda. Assim como vieram os ciganos, assim como vieram os mestres do Oriente, que são as chamadas linhas auxiliares da Umbanda. Já fiz vídeos sobre alguma delas aqui, né? Já fiz sobre cigano, já fiz sobre os mestres do Oriente, agora estou fazendo sobre boiadeiro. Assim. Tem marinheiro também, tem baiano, tem mineiro, enfim. São as chamadas linhas auxiliares da Umbanda. Os boiadeiros, eles também baixam nas sessões, né, de banca aberta do Santo Daime. Eles também baixam nas sessões de Daime quando tem o trabalho de mesa branca, por exemplo. Assim. E quem são esses boiadeiros? Né? Como identificar que você está incorporado por um boiadeiro? Na Umbanda é mais fácil você fazer isso, tem um desenvolvimento mediúnico dentro de cada linha. Então o Pai de Santos já vamos cantar para a boiadeira. Começa o toque para a boiadeira, os médios já sabem que vão receber boiadeiro. No trabalho de Daime, no trabalho de Ayahuasca, como é tudo junto ao mesmo tempo agora, às vezes os médios de desenvolvimento ficam com uma dificuldade de entender qual é aquele guia espiritual que está chegando ali. Né? Dentro desse contexto, desse pequeno contexto histórico, a gente sabe que os boiadeiros, quando eles começaram a baixar nos terreiros de Umbanda, eles baixaram nas linhas de caboclo, primeiramente. Né? Só que eram, assim, quando eles começaram a baixar, criou-se uma coisa de tipo assim, quem são esses seres, sabe? Assim, que eles são mais rudes do que os caboclos. Né? Caboclo geralmente é educado, eles são fortes, né? Eles têm a coragem, eles são destemidos, assim, mas eles são educados, assim. Os boiadeiros eram mais rudes, tanto quanto grosseiros, às vezes, na forma de falar. Dava para identificar que não era o indígena que estava ali, sabe? E aí começou a ser um estudo a respeito desses seres. Assim. Inicialmente, eles ficaram conhecidos como os caboclos de esquerda. A gente sabe que a gente tem a esquerda e a direita dentro das falanges espirituais, né? E a esquerda é aquela falange onde se enquadra Exu e Pombagira. Então, pela linguagem do boiadeiro, achou-se até que eram Exus, assim. E aí foi quando quando os primeiros pais de santo foram se debruçar sobre esses seres, e aí ficou-se determinado que eles eram boiadeiros, né? E o que vem a ser os guias espirituais conhecidos como boiadeiros. Assim. A gente tem aí uma amálgama de seres, espíritos humanos, seres humanos desencarnados, que se enquadram em duas principais vertentes. Assim. Tem os boiadeiros, que foram boiadeiros mesmo do sertão nordestino, vaqueiros, né? Laçavam lá a boiada, trabalhadores rurais do sertão da Caatinga, do agreste nordestino. Né? E tem o boiadeiro mais bravo, mais rude, que são os cangaceiros, os jagunços. Né? A gente tem aí dois principais ramos dentro desses seres. Assim. Os boiadeiros mais ligados à agropecuária, né? À plantação, ao solo, ao manejo da boiada, ao cavalo, esses boiadeiros são os boiadeiros de direita. Né? São seres espirituais que caíram nessa falange por já ter um acréscimo de bondade, de valores construídos dentro de sua última encarnação na Terra. Né? Alguns são grandes conhecedores de ervas para curar. Você imagina, no sertão, século passado, retrasado, não existia remédio nem médico. Assim, você tinha que conhecer
a flora e por muitas vezes a fauna local ali. O outro ramo são os jagunços, os cangaceiros. Eles foram parar nessa linhagem de trabalho por karma, né? Tem ali um saldo negativo a pagar, né? E aí, para executar isso de uma forma menos dolorosa para si mesmos, assim, foi dado a eles a incumbência, o trabalho de voltar na Terra como trabalhadores espirituais, assim, para fazer o manejo do bem e com isso saldar certas dívidas antes de voltarem ao ciclo encarnatório. Assim. Então, você tem dois tipos aí dentro da mesma falange de boiadeiro, né? Que são trabalhadores muito bons para descarga energética, para descarga pesada. Assim. Você imagina aquele ser humano que trabalha em cima de um cavalo boa parte do dia, o quanto eles são precisados e necessitados, assim, o quanto eles são valorosos no lidar com energias pesadas do campo. Você imagina o jagunço, quando se falar do que ele se habilitava a fazer enquanto encarnado, quanto de demanda ele não pegou, e quanto habilidoso ele é para se livrar de certas demandas pesadas, sabe? Quando eles baixam no trabalho é justamente para levar aquilo que não precisa mais estar ali, seja na corrente, seja no médium. Assim. Não à toa, em muitos terreiros de Umbanda aqui no Rio de Janeiro, é comum os pais de santos chamarem, depois de uma sessão de trabalho, teve sessão de trabalho ali de consulta com o caboclo, ou de consulta com o preto velho, ficou mais de 1 hora, umas 2 horas ali com consulta com muito interessado dentro do terreiro. Quando acabou, eles chamam de boiadeiros para dar uma limpada. Isso é muito comum. O boiadeiro é bom para levar aquele resto de miasma, sabe? Excesso de energia ruim, negativa mesmo. Eles vão lá e dão conta daquilo. Assim. São bons conselheiros também, tá? Mas você tem que estar com os ouvidos assim, muito bem abertos, no sentido de não bota muito filtro ali não, porque eles são muito diretos ao ponto. Assim. Então, pessoa muito milindrada, sabe? Que você tem que ficar pisando em ovos para falar com a pessoa, porque tudo ela se magoa, assim. Não é muito aconselhado levar ela para lidar com um boiadeiro, não. Porque se o boiadeiro for baixar e for falar, ele vai ser direto ao ponto, assim. E tem gente que... tem gente não que não esteja preparada para ouvir aquilo, embora isso até aconteça, assim, mas tem gente que funciona mais inclinando pelas beiradas, sabe? Assim, não adianta ir ali a seco demais que não vai descer, assim. E boiadeiro é seco. Como médium na corrente ali do Daime, vários seres baixando, a banca está aberta, a banca de estudos mediúnicos, né? Os médios estão recebendo. Como você vai reconhecer que você recebeu um boiadeiro? Assim? Eu já dei aqui nos meus outros vídeos as dicas a nível de trejeitos de como é que os guias espirituais se manifestam, né? Como é que o boiadeiro vai se manifestar? Assim? É muito comum o boiadeiro fazer movimento. Se o caboclo vai fazer movimento de arco e flecha, o boiadeiro vai fazer movimento com o quê? Ele usa arco e flecha? Não. Ele usa o quê? O laço. Então é muito, muito comum você ver o boiadeiro fazer trejeitos como se ele estivesse sentado num cavalo, inclusive, ou laçando um boi, sabe? O boiadeiro, ele vai simbolizar o homem do sertão. Então, ele não vai ter trejeitos bonitos, de mão aberta, sabe? Fazendo sinais assim de incorporação. Ele não vai fazer isso. Assim. Ele vai fazer um sinal de laço, sabe? Ele pode até bater no peito, porque isso é simbolismo de entidade que está federada, que está ligada a alguma rede de trabalho espiritual importante. Na maioria das vezes, ele vai traçar a corda no braço e vai jogar o braço para trás. É muito comum o boiadeiro ficar com as mãos, durante o trabalho, as mãos aqui em cima, aqui atrás das costas, sabe? Já falei isso também, assim, quando o guia espiritual ele bota as mãos para trás, seja qual guia espiritual for, isso é sinal que ele está protegendo o médium, né? Quando o médium está sob o efeito da mediunidade de incorporação, o seu chakra laríngeo aqui, a sua boca de Deus, está sendo muito usada, né? Geralmente os guias espirituais acoplam por aqui. Se eles acoplam, eu batendo no microfone direto aqui, se eles acoplam no médium por aqui, isso acaba abrindo os chakras que estão abaixo, né? Então, essas mãos para trás, principalmente aqui na base da coluna, é para proteger o médium de ataques espirituais enquanto ele está ali incorporado, né?
Ah, Vinícius, mas como assim o médium vai sofrer ataque espiritual? Um guia espiritual, um espírito incorporado nele, o guia não está ali perto dele, dentro dele, não, dentro dele não está jamais, tá, gente? E perto não necessariamente, assim. A incorporação, para ela acontecer, não necessariamente o guia espiritual vai estar aqui, ó, cabeça aqui em você. Isso não acontece não, tá? Geralmente ele está por cima, geralmente ele não está nem no mesmo plano, né? Existem vibrações que estão presentes no plano astral. O que é o plano astral? O plano astral é justamente o que conecta a nossa materialidade, aqui, nosso plano material, ao plano espiritual. E isso é comum, é possível o guia espiritual incorporar não estando no mesmo plano que você, tá? Existem várias formas de incorporação. Uma delas é a incorporação via mental, inclusive. O guia vai se manifestar através de você do lugar lá do plano espiritual onde ele está. Mas voltando ao boiadeiro, o boiadeiro ele vai ter sinais rústicos. Assim. A fala dele vai ser rústica também, vai ser rude, vai ser verdade verdadeira ali na hora para quem quiser, não importa quem doer, sabe? Tem uma coisa meio justiceiro no boiadeiro, sabe? Tanto na linguagem como na sua forma. Assim. Para os médios de desenvolvimento, é muito bom que o seu boiadeiro, caso você o tenha, caso você tenha um guia espiritual que se apresente como um boiadeiro, fique próximo de você, sabe? É muito bom você se conectar a ele. O boiadeiro, ele traz uma firmeza para a mediunidade. Ele traz o médium que incorpora com o boiadeiro, tende a afirmar todos os seus outros guias espirituais. Por quê? Porque boiadeiro é um espírito firme. Imagina se você for preguiçoso morando no sertão. Isso vai dar certo? Como é que você vai ser preguiçoso para laçar um boi montado num cavalo? Ele é trabalhador mesmo, é aquele ser valoroso, forte no sentido, além do físico, forte no espiritual, né? E para ser forte no espiritual, você é forte na concentração, ó. É aqui, a força é aqui, sabe? E o boiadeiro tem essa força, sabe? Então, aqueles médios que estão aí em desenvolvimento, que o seu caboclo boiadeiro se apresentou para você, ó, palmas, traga para perto, que Oxalá possa iluminar essa coroa e dar força para você e para esse boiadeiro. E se você está gostando aqui dos assuntos tratados de mediunidade no canal Mediunidade Ayahuasca, eu peço que você dê um joinha, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, faça um comentário aqui pra gente. Você conhece seu caboclo boiadeiro? Ele já se apresentou para você? Conta pra gente como é que foi. Oh, Getrue, boiadeiro! Cadê o cameraman para desligar isso aqui? É um serviço de quinta.